e Donetsk no outono de 2022. Em maio de 2023 o país havia produzido projéteis suficientes para atender às necessidades de combate. Por outro lado, o exército russo é mais sensível a perdas humanas devido a cálculos políticos. Por exemplo, o presidente Vladimir Putin enfrenta uma eleição no próximo ano, caso decida buscar outro mandato no Kremlin, e clara hesitação em colocar o país em um pé de guerra completo. Enquanto a Ucrânia, que está sob lei marcial, ainda tem um grande suprimento de homens em idade militar e é limitada apenas por sua capacidade de armar e treiná-los. Tais medidas são impossíveis para a Rússia por causa da realidade política doméstica. Esses fatores tornam uma guerra prolongada indesejável para ambos os lados. Nos próximos anos, os apoiadores ocidentais da Ucrânia provavelmente não conseguirão manter os atuais níveis de apoio, devido ao cansaço natural, ciclos eleitorais e fatores econômicos, e Moscou está tentando evitar uma segunda onda de mobilização. Como resultado, ambos os lados estão colocando sérias esperanças neste verão. As estratégias dos dois lados. Uma estratégia acionável para a Rússia seria conduzir uma operação semelhante à Batalha de Artyomovsk, forçando as Forças Armadas da Ucrânia, a FU, a lutar dentro de uma área limitada onde Moscou poderia acumular poder de artilharia significativo. Essa tática permitiria neutralizar a suposta vantagem de mão de obra da FU e enfraquecer suas forças, limitando seu potencial ofensivo. A força da Ucrânia está na estratégia oposta, usando grupos manobráveis para realizar ataques ao longo de toda a linha de frente para exaurir as reservas russas, encontrar um ponto fraco na defesa e tentar romper. Se bem-sucedidas, tais ações poderiam forçar as tropas russas a recuar de territórios estrategicamente importantes, devido ao risco de cerco, como demonstrado durante as batalhas na região de Kharkov em setembro de 2022. O papel da aviação. Outro fator importante é a guerra aérea em curso. No inverno passado, a Força Aérea Russa conseguiu danificar significativamente a defesa aérea da Ucrânia, forçando a OTAN a fornecer sistemas ocidentais a Kiev. Na primavera, esta operação continuou e os militares russos afirmaram ter destruído 2 sistemas de mísseis Patriot. Apesar do desafio de atacar os sistemas de defesa aérea ucranianos e das perdas decorrentes, a Força Aérea Russa foi responsável por enfraquecer a capacidade da Ucrânia de montar uma ofensiva bombardeando armazéns, bem como infraestrutura militar e de transporte. A Força Aérea Russa também impediu que as brigadas da FU fossem implantadas para a ofensiva e enfraqueceu a defesa de Artyomovsk de Kiev ao atingir a retaguarda de suas unidades de Slaviansk até Dzerzhinsk, onde as batalhas acontecerão neste verão. Para a Rússia, que manteve suas capacidades ofensivas, a campanha de verão provavelmente se assemelhará a uma série de operações militares locais. A AFU defenderá principalmente suas posições e, em vez de introduzir novas unidades na batalha, tentará esperar o esgotamento das tropas russas para contra-atacar. Tensão é esperada nas seguintes áreas. A velha fronteira estadual. Após a retirada das Forças Armadas da Rússia das regiões de Chernigo, Sumy e Kharkov, esses territórios foram atacados por fogo de artilharia e grupos de sabotagem e reconhecimento, SRGS. Nenhum dos lados tem poder para formar grandes grupos de assalto e lançar uma ofensiva direta aqui. Essas batalhas poderiam ter parado completamente, mas os ucranianos queriam dar à Rússia um golpe político e informativo fazendo ataques limitados nas regiões de Bryansk, Kursk e Belgorod para criar uma imagem de fracassos das tropas russas e sucesso ucraniano. A estratégia da Ucrânia aqui é enfraquecer as reservas russas. No entanto, essa estratégia é falha, já que a Rússia pode usar seu exército conscrito regular para defender suas fronteiras reconhecidas internacionalmente. Por exemplo, os recrutas participaram da repulsão de um recente ataque ucraniano realizado sob o disfarce de colaboracionistas russos, na verdade, um bando de neonazistas extremistas, que encontraram boas-vindas em Kiev, onde sua ideologia é tolerada. Apesar do desejo da Ucrânia de fazer a Rússia concentrar suas forças nessa direção em detrimento das regiões de Donbas e Zaporozhye, a velha fronteira do estado provavelmente permanecerá uma área menor de combate. A frente de Svatovo. Para a Rússia, posicionar a linha de frente ao longo da fronteira dos rios Oskol e Seversky Donetsk seria bastante desejável. Apesar da diferença de altitude, a margem oeste, onde está posicionado o exército ucraniano, é mais alta. A defesa dessa área exigiria menos forças, pois os rios atuam como barreiras naturais. Além disso, isso protegeria um importante anel viário em torno de Valuiki, Svatovo, Severodonetsk.
Notícias de última hora no mundo, você bem informado sempre. Aqui é a Jéssica, reportando para VNS News. Siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Atualmente as batalhas nesta área estão ocorrendo a nordeste de Kupisk, onde o exército russo assumiu o controle de várias aldeias nos últimos 4 meses, e perto do Parque Nacional das Florestas de Kremensk. Em março deste ano, a AFU reposicionou várias unidades daqui para Artyomowsk, reduzindo assim o seu potencial defensivo. A única razão da Rússia para não tentar avançar mais para o oeste em direção a Oskol pode ser sua relutância em arriscar o pequeno número de unidades de assalto estacionadas nesta área. Aborda Seversk. Depois que as batalhas por Artyomowsk terminaram com uma vitória russa, uma situação em camada se desenvolveu nesta área. Em primeiro lugar, as tropas ucranianas estão posicionadas perto da fronteira oeste da cidade e contam com suas fortificações ao longo da linha Krasnoe-Minkovka. Isso evita a estabilização da frente ao longo do canal Seversk-Donetsk-Donbas atualmente extinto. E em segundo lugar, a chamada saliência Seversk paira sobre o flanco norte do agrupamento. Como demonstrou o contra-ataque ucraniano ao PMC Wagner em meados de maio, esse local pode ser usado para ameaçar as tropas russas em Artyomowsk. Além disso, o exército russo também precisa capturar Seversk para melhorar as conexões com as tropas mais ao norte. O potencial ofensivo das tropas russas aqui é atualmente limitado, uma vez que as unidades PMC Wagner, que lutaram em Artyomowsk, precisam de um período de descanso para restaurar sua plena capacidade de combate. Uma ofensiva nesta área pode continuar depois que os combatentes do grupo Wagner retomarem seu trabalho ou após a transferência de outros grupos de assalto para este local. A presença de uma concentração significativa de tropas da AFU que sobreviveram à batalha por Artyomowsk fala a favor da continuação da ofensiva nessa direção. Se Kiev conseguir estabilizar esta frente, a AFU pode transferir forças para outras áreas. A área de Donetsk. Batalhas por cidades como Avdiivka e Mariinka acontecem desde o início do conflito. A defesa ucraniana aqui depende da infraestrutura urbana, que nos últimos 8 anos se transformou em um instrumento de guerra. Por causa disso, a AFU conseguiu proteger a frente e arrastar as unidades do corpo de Donetsk para uma guerra posicional exaustiva. No verão de 2023, as tropas russas fizeram progressos positivos na área. Eles assumiram o controle total sobre os edifícios de vários andares de Mariinka. Conseguiram empurrar o inimigo cerca de 10 quilômetros ao norte de Avdiivka e atacar várias estradas que levam à cidade. A escassez de munição e a baixa eficiência da habitação explicam os problemas da Rússia nessa direção. Recentemente, no entanto, as unidades do primeiro corpo receberam mais munições e a Força Aérea Russa recebeu módulos guiados para bombas aéreas. Afastar a frente de Donetsk, um importante centro político e logístico, é um dos principais objetivos do exército russo. Isso diminuirá a quantidade de ataques nesta importante cidade e seu subsequente impacto político, bem como protegerá as posições de retaguarda do exército. Ugledar. Depois que o terceiro ataque a Ugledar falhou por causa dos campos minados ucranianos e um ataque não sincronizado das unidades russas, Moscou mudou de tática e decidiu destruir vários blocos de prédios de vários andares usados pela AFU como pontos de tiro e observação. Ugledar é estrategicamente importante por causa da altura dominante que se estende até Kurachovo.